Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como transformar conhecimento em ação. Muita gente busca bastante conhecimento, mas tem muita dificuldade de colocar em prática. Os seus clientes de coaching, por exemplo, é muito comum que você trabalhe no processo para ampliar a autopercepção dele, o autoconhecimento dele e até o incentive a buscar conhecimento fora, para que ele tenha os recursos necessários para fazer o que precisa ser feito. Mas um grande erro que muita gente comete é achar que o problema está na ação. O problema não está na ação. A ação é consequência daquilo que acontece aqui na mente. Por que um cliente não age? Por mais que ele saiba o que tem que fazer, por mais que ele queira mudar, por mais que ele saiba de todas as consequências que ele tem vivido e enfrentado, em função de não entrar em ação e não fazer diferente. Por que ele não faz simplesmente? Porque existem pressupostos. Todos nós temos pressupostos na nossa mente, ou seja, inferências que nós fazemos a respeito de algumas coisas que acontecem que fazem com que a gente tenha disposição de agir e de não agir. Muitos desses pressupostos, eles estão encobertos aqui. Fazem parte daquelas coisas que a gente coloca embaixo do tapete e procura não entrar em contato com elas muitas vezes. Ou seja, os pressupostos, eles não são claramente conhecidos. E o que eu chamo de pressupostos? Os pressupostos são inferências. Por exemplo, se eu fizer essa tarefa que foi definida hoje na sessão de coaching, eu corro o risco de fracassar. E se eu fracassar, eu vou sofrer. Como a nossa mente é feita para nos proteger, esse pressuposto de que eu posso fracassar e que se eu fracassar eu vou sofrer, ele pode fazer com que a pessoa não entre em ação. Muita gente acredita que o coach que não entra em ação, o cliente que não faz o que tem que fazer, é porque ele está com má vontade, ele não está afim de participar do processo de coaching, ele não quer mesmo o processo de mudança. Mas se mudança fosse fácil, a gente não precisaria de ajuda. O fato é que um bom coach, ele trabalha sobre os pressupostos, as amarras que impedem o coach ou o cliente de fazer o que tem que ser feito. E se você não é coach, você deve estar se identificando também. Você sabe que muitas vezes você quer alguma coisa, quer uma mudança, sabe que aquilo não é legal e não te faz bem, mas mesmo assim você não consegue mudar. E você não enxerga. Essas amarras, elas são invisíveis. Elas não ficam ali à sua frente. Você não sabe qual é o nó que você tem que desatar para fazer com que aquela ação aconteça. Transformar conhecimento em ação significa entender o que me impede de agir. Por que eu não faço o que eu tenho que fazer? E essa é uma resposta difícil de ser encontrada. Se você perguntar para alguém que não faz o que tem que fazer, por exemplo, uma pessoa que está bem acima do peso e não consegue emagrecer, ela diz que ela quer ficar magra, mas ela não consegue perder peso de jeito nenhum. E se você perguntar para ela por quê, ela não vai saber te dizer. Ela vai dizer, é porque eu desanimo, eu começo, depois eu paro, no meio do caminho eu não tenho força de vontade, diante das situações, por exemplo, de um evento, uma festa que é frequente na minha vida, eu não consigo me comportar, eu saio da linha e eu desanimo. Isso acontece não só com o processo de emagrecimento, mas em todos os processos na vida. Por exemplo, alguém que é um trator, um líder que gera bons resultados, mas que tem muita dificuldade de lidar com as pessoas, de influenciar as pessoas, de ouvir as pessoas. E esse cara, ele é um trator porque ele gosta de ser mal visto, porque ele gosta de ser chato, porque ele gosta de ser odiado? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele age assim porque esse é o recurso que ele tem. Mas ele não consegue fazer diferente, mesmo sabendo que as consequências não são boas, mesmo sabendo que o RH já o chamou algumas vezes, que já recebeu reclamação dos seus funcionários. Então, quando você trabalha com uma pessoa nessa situação, por exemplo, do emagrecimento, desse líder trator, como você pode ajudá-lo a mudar? Esse líder trator, provavelmente, ele acredita que se ele for mole, se ele for bonzinho, se ele for muito legal, ele não vai ser respeitado pelas pessoas. E para ser respeitado, ele passa da conta, passa do limite. Isso que eu fiz foi uma suposição, mas no processo de coaching a gente precisa investigar isso. Então entender o que está por trás das coisas que eu não faço. Quais são os comportamentos que eu acredito que eu deveria praticar, que eu não pratico hoje. Quais são os comportamentos que eu pratico e que me afastam do meu objetivo. E quais são as coisas que eu tenho acreditado que me levam a agir da maneira contrária ao meu objetivo. Quando você identifica as coisas que levam a pessoa a agir da maneira, as coisas que ela acredita, que levam ela a agir de maneira contrária àquilo que ela deseja, você pode entender quais são os pressupostos ocultos. Quais são aquelas coisas que ela tem compromisso
e que ela nem sabe. Por exemplo, a pessoa que não consegue emagrecer porque numa situação social ela se descontrola, isso pode acontecer porque ela tem um compromisso oculto. Esse compromisso oculto significa ela está comprometida com o bem-estar social, ela está comprometida em socializar com os amigos e poder se divertir com eles comendo. Mas ela não está comprometida com a saúde dela, ela não está comprometida com o seu próprio bem-estar. Mas a partir do momento em que ela tem consciência de que ela está comprometida com outras coisas, que não aquilo que ela deseja, ela pode mudar esse comportamento. Simplesmente agindo de maneira diferente, testando as suas crenças, testando as coisas que ela acredita. Por exemplo, se ela vai socialmente, num ambiente social, ela não consegue se controlar, não consegue se alimentar direito, ela deve acreditar que ali naquele ambiente, se ela comer saudável, se ela ficar cheia de não-me-toques na alimentação, ela vai ser uma pessoa preterida, ela não vai ser querida. As pessoas não vão mais convidá-la. E aí ela passa a se comportar contra ela mesma, a favor dos outros e contra os seus objetivos. Quando ela se dá conta disso, ela pode testar aquilo que ela acreditava. E como ela pode testar isso? Por exemplo, frequentando num período vários eventos comendo saudável. E aí avaliando no próximo mês se ela vai receber outros convites ou não. Isso vai fazer com que, com uma boa amostragem, ela consiga comprovar ou refutar as suas teses. E a maioria dessas teses são simplesmente crenças que não fazem o menor sentido e que ela comprovou de alguma maneira no passado e ela continua acreditando do mesmo jeito, mesmo sabendo que agora não é mais verdade. As coisas mudam, a realidade se transforma e teste os pressupostos do seu cliente para ajudá-lo a mudar e a entrar em ação. Pare de achar que seu cliente está com má vontade, que ele não quer, que ele não deseja. Se ele não quisesse, ele não tinha procurado você. E se você não é coach, pense sobre os compromissos ocultos, as coisas que você tem se comprometido que não são as coisas que realmente você deseja e não estão alinhadas com os seus objetivos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aqui embaixo tem um e-book. Clica nesse link aqui e baixa o seu e-book. E deixa aqui também o seu comentário para saber que você gostou do vídeo e que ele foi útil para você. Eu te espero no próximo vídeo. Até breve!